Tempo, reconhecimento, dinheiro, gratidão, confiança, insubstituível mesmo. Hoje a aula vai ser para um grupo de pessoas bem específico e que eu ainda não tinha ajudado de maneira direta, pontual e prática, claro. Essa aula é para você que está querendo ingressar na carreira de gestão ou acabou de assumir um cargo de gestão e ainda está um pouco perdido, sem saber o que fazer, por onde começar a organizar a sua gestão. Ou seja, é para os iniciantes na gestão. Por isso, o nome dessa aula é Gestão do Zero. E eu estou muito animada para apresentar hoje para vocês o conteúdo que eu tenho certeza que vai fazer todos vocês que estão começando num trabalho de gestão ou para quem quer começar na carreira de gestão, ganhar muito tempo na evolução da carreira e ser 100% reconhecido pelo seu trabalho como gestor de equipes. Sabe aquele gestor que toda empresa deseja? Então, é esse gestor que você vai se tornar ao seguir o passo a passo dessa aula. E eu não sei vocês, mas sempre que eu vou em uma palestra, em algum treinamento, assistir alguma aula, eu gosto sempre de saber quem que é a pessoa que está ali me ensinando. Então, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Yasmin, sou especialista em gestão e sou a criadora do método MRPP Gestão Organizada. Eu sou formada em arquitetura e urbanismo, tenho MBA em gestão de negócios, fiz pós-graduação em finanças e me formei também na graduação de ciências contábeis. O meu primeiro trabalho na área de gestão, na verdade, foi como arquiteta. Na verdade, ali eu era até uma gestora de projetos, mas eu não sabia disso na época e nem meu chefe. Nesse trabalho, eu era responsável por gerenciar os projetos de uma obra com mais de 400 unidades imobiliárias que variavam entre hotel, comércio, escritório e apartamentos. Além dos projetos, eu gerenciava também todos os clientes donos dessas unidades, atendendo e organizando todos os pedidos de personalização do imóvel, que era um serviço que a construtora fornecia para o cliente gratuitamente. Então, pensa no caos. Todo mundo queria fazer algo diferente no seu imóvel. Já no meu segundo trabalho, com 25 anos de idade, eu fui chamada para trabalhar em um projeto assinado pela Porsche Design. Esse empreendimento também do ramo da construção civil tinha mais de 700 unidades imobiliárias e eu precisava gerenciar equipes em 3 países diferentes. E uma das coisas mais interessantes desse projeto foi que uma vez eles me contaram o comparativo entre o projeto deles no Brasil, com a gente, e com o projeto que eles tinham também nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, o projeto era 4 vezes menor que o nosso, era só uma torre, o nosso eram 4 torres, e lá a equipe era 4 vezes maior que a nossa. A gente era em 2 arquitetas e lá eles eram em 8. Uma loucura, né? Diferença discrepante. Depois disso, eu fui chamada para um terceiro trabalho, gerenciar uma empresa do ramo do agronegócio que estava em recuperação judicial com uma dívida de mais de 110 milhões de reais. E depois de recuperar esse negócio, mesmo eu não entendendo nada de agronegócio, eu estou aqui ensinando gestão e organização. E quando eu falei aqui no começo dessa aula em ser reconhecido pelo seu trabalho como gestor, é porque eu já fui chamada para gerenciar muitos tipos de negócios diferentes que vocês nem imaginam. Um desses negócios foi super bizarro que eu duvido que alguém até adivinhe o que era. Eu jamais imaginaria que eu seria chamado para gerenciar um negócio tão excêntrico, que no caso eu não aceitei. Alguém tem um chute do que é? Depois eu quero ver aqui nos comentários se alguém vai acertar. Mas eu duvido. Até hoje nunca ninguém acertou. Mas a conclusão. Foram diversos ramos de negócio, não precisei de uma formação específica, sempre fui uma gestora muito requisitada no mercado e até hoje eu recebo propostas de sociedade. Por quê? Porque eu tenho as habilidades mais requisitadas no mercado de negócios. Eu acho que você já sabe, mas a grande questão é que tem muita gente que ainda não percebeu que a carreira de gestão é a mais promissora no mercado de trabalho. E eu tenho certeza disso por 2 motivos. Primeiro, toda empresa precisa pelo menos de um gestor e a maioria das empresas precisam de vários gestores. Aqui na tela vocês estão vendo um organograma e o primeiro exercício dessa aula é: quantos gestores vocês enxergam nesse organograma? O que você precisa analisar? O nível de hierarquia, qualquer tipo de ramo vai ter gestor, então a demanda é altíssima. Olha aqui no slide de novo, agora eu estou marcando todos os cargos em amarelo, todos eles precisam ser gestores de equipe, todos eles precisam das habilidades de gestão. Então, olha quantos gestores em uma empresa só, imagina a quantidade de demanda no Brasil inteiro. Segundo, os salários de gestão. Olha aqui na tela, começa com R$ 4.600, depois vai para 9, 8, vai de 6 a 7 mil, dependendo da empresa. No gerente de Burger King ganha 12 mil reais por mês, gerente da Caixa Econômica um salário de 24 mil reais, gerente do Nubank
até 35 mil reais por mês. No Banco Itaú, pode variar até 87 mil reais de salário por mês. E qual é a profissão que ganha 100 mil reais por mês? O Google fala, diretores de empresa, ou seja, gestores. E uma coisa que eu costumo falar é que se você for um ótimo gestor, o seu salário é infinito. Não que ele nunca vai acabar, mas ele pode ser até infinito mesmo. Por quê? O que acontece com a maioria dos excelentes gestores é que eles se tornam tão essenciais na empresa que as propostas de trabalho acabam sendo propostas de sociedade ou de participação nos lucros da empresa. Eu mesmo, de todas as propostas que eu recebi nos últimos anos, todas envolviam sociedade. Se você for realmente muito bom, as empresas vão fazer de tudo para não te perder. E eu posso falar isso por experiência própria. Hoje eu sei que é cogito aceitar alguma proposta se eu não tiver participação direta na empresa. Mas não é só comigo que isso acontece. Eu já tive casos de alunos também que receberam propostas para a sociedade. Só de cabeça eu lembro da Marcela, da Júlia, da Anne, do Luciano, por exemplo. Para você ter uma noção ainda mais clara de quanto o mercado realmente precisa contratar ótimos gestores o tempo todo, eu vou te mostrar aqui na tela as vagas em abertos que eu identifiquei só no LinkedIn, sem contar as inúmeras outras plataformas que existem. Se você pesquisar por supervisor, vai aparecer aqui 13 mil vagas abertas no Brasil. Supervisor tem que ter habilidades de gestão. Coordenador, mais 9 mil vagas. Gerente, mais 12 mil vagas. Gestor, 7 mil vagas. COO, que é o gestor de operações, 130 resultados. Então, se a gente fosse abranger todas as outras plataformas que existem, olha quantas vagas e oportunidades tem de demanda para você entrar numa vaga de gestão. E para você ver como isso é totalmente possível, olha os comentários que eu recebi no direct dos meus alunos. Agora eles estão brigando por mim aqui na menina. Um quer que eu fique no projeto, o outro quer que eu assuma o gerenciamento do outro lançamento. Ó, aqui, não me sinto mais na necessidade de provar que estou trabalhando. Antes, por não ter processos definidos, acabava passando batido algumas atividades. Eu mesmo trabalhando horrores, sentia que se eu não tivesse 100% do tempo disponível, alguma bomba ia aparecer. E agora, como é que tá, né, a gestão aqui? Ó? As gurias estão mais comprometidas, eu paro muito menos para tirar dúvidas, o planejamento é cumprido de forma mais tranquila. Antes parecia o olho do furacão. E agora, sobra tempo para pensarmos. Nossa, falou tudo. Gerenciar minha vida seguindo MRPP me fez estar organizada e ter tanta clareza do trabalho que me senti mais segura. E na oportunidade que tive de mostrar isso para as outras pessoas, as portas se abriram e eu comecei a gerenciar um projeto incrível que eu nunca imaginei fazer parte. É esse o nível de gestor que eu quero que você se torne também. E vou te falar que não é difícil, viu? Porque o mercado anda tão desesperado por gestores que têm uma capacidade real de organizar um setor para se transformar num setor organizado e eficiente. Então eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo esse vídeo já teve alguma experiência de trabalhar onde os gestores não eram organizados, era tudo bagunçado, os projetos eram confusos. Não é verdade? Isso acontece por quê? Porque pouquíssimos gestores são realmente capazes de fazer isso que eu vou mostrar para vocês nessa aula. Então, talvez muita gente aqui está assistindo e pensando, Yasmin, legal, bacana essas oportunidades, mas quais são as habilidades necessárias para assumir um cargo de gestão? Como conquistar um cargo gerencial? O que eu organizo primeiro? Por onde eu começo? Como que eu me destaco nesse mercado como gestor? E responder essas perguntas é justamente o meu objetivo aqui nessa aula. Vão ser 4 passos que vocês vão aprender aqui hoje. Estão preparados? Porque vai ser uma tonelada de conteúdo a partir de agora. Escutem bem, porque se você entender o que eu estou falando aqui, você vai sair na frente de 99% do mercado. E eu vou te provar com esse conteúdo. A primeira coisa que você precisa para colocar esses 4 passos em prática é uma base. Uma base sólida e consistente que vai sustentar a execução de tudo que você vai fazer aqui como gestor. A primeira coisa é entender qual é a sua função como gestor de equipes. Você já parou para pensar nisso na prática? A sua função, é importante ter claro, não é servir. A sua função como gestor é guiar. Mas guiar para quê? Para que guiar? No quê? Para garantir mais eficiência, para garantir um ambiente de trabalho saudável, para garantir que os planos saiam do papel. No nosso papel como gestores, nós precisamos saber gerir nosso tempo para estarmos disponíveis para ajudar sim a nossa equipe. Mas ajudar não é servir, não é fazer pela equipe, não é ser assistente da equipe que fica ali perguntando ou interrompendo você toda hora de maneira desnecessária. Você tem que estar disponível para guiar, orientar, fazer a pessoa refletir sobre algum problema para que ela chegue na resposta, para motivar ela, para entender o que está atrapalhando o desempenho dela, para garantir que ela
tenha acesso às melhores ferramentas ou treinamentos do mercado para a função dela, para enxergar aquilo que ela não está enxergando por algum motivo. Eu sempre falo que é a mesma coisa que ser um técnico de um time esportivo. O técnico é o melhor jogador? Não é. E nem deve ser, porque se fosse, ele deveria estar em campo, jogando. O técnico do time é quem avalia o desempenho dos jogadores, está sempre coordenando toda a equipe, que inclui não só os jogadores, né, mas todo o suporte técnico, como médico, nutricionista, fisioterapeuta, etc. E ele faz todas as conexões necessárias para que todo mundo desempenhe suas responsabilidades da melhor maneira possível. Então, um primeiro ponto é esse. A sua função é guiar, orientar, desenvolver as pessoas. O segundo ponto que todo mundo precisa entender é: só existe gestão quando a equipe confia no gestor. Se você ainda vai chegar nesse cargo de gestão, ou se você acabou de assumir esse cargo, você não pode esperar que as pessoas confiem em você e no seu trabalho desde o primeiro dia. É um processo gradual. Confiança é uma coisa que você conquista. E é simples de entender isso, basta você se colocar no lugar da pessoa. Faz esse exercício que eu vou falar agora. Pensa na pessoa que você confia muito no seu trabalho. Pensou em alguém? Agora pensa, por que você confia nessa pessoa? Será que você confiou nela desde o primeiro dia que conheceu essa pessoa? E por que é importante saber como construir a confiança da sua equipe? Primeiro, para você não criar expectativas erradas e se frustrar. Você não pode esperar que as pessoas confiem em você sem que eles conheçam o seu trabalho. Segundo, porque sabendo disso, você já sabe como agir da maneira correta para conquistar essa confiança. E é isso que eu vou te mostrar aqui. E por que você precisa que as pessoas confiem em você como gestor de equipe? Afinal, não é só eu aprender, delegar e organizar e sair delegando as tarefas por aí? Não. Com certeza todo mundo aqui já trabalhou com alguém que é cheio das ideias, que começa várias coisas ao mesmo tempo, que tem vários projetos, mas nunca termina nada. Que não cumpre a sua palavra, que fala que vai fazer e não faz, que diz que vai começar um projeto e ele morre uma semana depois, que diz que as coisas vão melhorar, mas tá tudo sempre igual. Tem como confiar em alguém assim? O que você pensa na próxima vez que essa pessoa fala que vai começar algo novo? Você confia nela? Se as pessoas não confiarem em você, elas não serão engajadas. Elas estarão sempre desmotivadas no trabalho. E o pior, alguém sabe qual que é o pior que isso? Se é que dá pra imaginar alguma coisa pior? Elas resistirão a tudo e qualquer coisa que vier de você, ou seja, a morte do gestor. E aí vai acabar tudo para o gestor fazer. Ou seja, ele vai viver envolvido em atividade operacional, vai viver apagando incêndio por falta de proatividade e interesse da equipe. Então, entender esses dois pontos, que a sua função não é servir, sim guiar, e que só existe gestão quando a equipe confia no gestor, devem ser seu ponto de partida, porque são cruciais para todo passo a passo daqui para frente funcionar. Então vamos lá. Primeiro passo, entender quais são as habilidades necessárias para assumir um cargo de gestão. Por que a gente está falando de habilidades como primeiro passo? Pense comigo, faz sentido eu me inscrever em uma corrida de rua se eu nunca treinei, se eu nem sei correr? Posso até me inscrever e fazer a prova, mas que eu vou me esfolar e vou sair frustrada, certeza, né? Você tem que ser profissional nessas habilidades que eu vou mostrar? Não, você tem que saber minimamente para não se machucar, né, na corrida. Eu não vou falar aqui de valores ou comportamentos, eu vou falar aqui de habilidades práticas, treináveis, coisas que vocês conseguem aprender rapidamente e conseguem aplicar no dia a dia. Então, quais são elas? Primeiro, tem que saber definir indicadores de desempenho, tem que saber estruturar metas, tem que saber planejar atividades, conduzir reuniões, dar feedbacks e orientações, estruturar as rotinas, gerenciar projetos e otimizar processos. Agora, quer ver? Vamos voltar lá para a analogia do técnico? Vou trazer aqui um case que muita gente conhece, lá do Bernardinho do vôlei. Então, vamos lá. Estruturar indicadores de desempenho. Vocês sabiam que o Bernardinho, tem durante treino e durante os jogos uma tabela para avaliar quais e quantos erros e acertos cada jogador cometeu? Claro que se não fosse o Bernardinho, uma pessoa com muitos resultados, muitos falariam que pudesse ser um microgerenciamento, muito trabalho, mas contra os resultados dele, ninguém tem o que falar, né? Então, saber avaliar os indicadores de desempenho da equipe é básico. Até o técnico faz. Estruturar metas. As metas, no caso dele, naturalmente são vencer os campeonatos e a pontuação dos jogos, né? É bem claro no time esportivo aonde eles querem chegar. Sobre planejar atividades. Aí ele vai ter que pensar, e para atingir essa meta, com base nos indicadores de desempenho que eu tenho, ele vai poder traçar os melhores planos de treinamento e atividades para cada jogador de maneira individual e específica. Se nas partidas os indicadores de desempenho do bloqueio, por exemplo, estiver ruim,
ele pode planejar um treinamento específico para melhorar isso. Conduzir reuniões. Como técnico, ele precisa conduzir reuniões com o time, com a equipe médica, com a equipe tática, até mesmo com a imprensa. Tem um case de uma aluna nossa, a Milena, que é engenheira ambiental, que só implementando as reuniões individuais e de resultado, ela já teve uma melhora exponencial no engajamento e no andamento das tarefas dela, da equipe dela. Outro ponto lá de habilidade, dar feedbacks de orientações. Também, o técnico vai ter as ocasiões em que ele precisa passar os feedbacks, as orientações, não só para o time todo, mas também de maneira individual. Estruturar rotinas. No caso do técnico, as rotinas estão diretamente ligadas ao treinamento dos jogadores. O que eles precisam fazer todo dia, toda semana, todo mês, exames, testes, enfim. Desde o treino em si, como as consultas de nutricionistas, testes, avaliações, a gente tem uma aluna, a Aline, que é arquiteta. Quando ela começou a implementar a nossa RGE, que são as rotinas gerenciais diárias, ela me contou que ela trabalhava 10 horas por dia e com as rotinas, em 4 horas no dia, ela já tinha feito tudo e estava tudo sob controle. Olha como faz diferença. A habilidade de gerenciar projetos. Quer ver? Um projeto do técnico podia ser Projeto Bloqueio Invencível. Poderia ser o nome do projeto lá do time de vôlei quando um técnico percebe que esse é um ponto que o time realmente precisa focar e melhorar para atingir a meta. Então ele vai criar um projeto específico para resolver um determinado tipo de problema e poder atingir as metas. No caso da habilidade de otimizar processos, toda vez que ele precisa promover um jogador, ele precisa ter um processo de seleção, análise e critérios muito bem definidos para poder tomar uma decisão de maneira mais assertiva. Claro que isso é um micro exemplo de processo que um time esportivo vai precisar, mas ele vai precisar saber processo, o que faz antes de um jogo, o que faz depois de um jogo, quais as tarefas essenciais antes do primeiro jogo de um campeonato, quais as preparações especiais antes de uma final. Poderia listar aqui infinitos processos para garantir a eficiência de um time esportivo. A gente também tem um aluno, Rafael, que é engenheiro elétrico. Ele estruturou todos os processos financeiros e ele falou para mim, antes ele gastava 8 horas por semana, ou seja, um dia inteiro de trabalho com a parte financeira da empresa dele, e agora ele gasta 15 minutos porque ele otimizou e organizou os processos. Então, adquirir essas habilidades é justamente o objetivo de que entra no MRPP, que tem esse nome porque a base dele é justamente metas, rotinas, projetos e processos. O MRPP ele nasceu com o objetivo de formar gestores verdadeiramente capacitados. E o MRPP existe para te ensinar todas essas habilidades de maneira 100% prática, com um plano de ação bem detalhado para não ter como você se perder no caminho. Mas vamos para o passo 2. Como que você vai conquistar um cargo gerencial? O mais natural e que aconteceu comigo foi que, ao desempenhar um cargo muito bem, eles viram potencial em mim e me promoveram para um cargo de gestão. No meu caso, eu era arquiteta, comecei como estagiária naquela obra gigantesca lá, aquela que eu mencionei no começo da aula. E se você já fez uma reforma em uma casa ou já entrou em uma obra, deve imaginar o caos desse ambiente multiplicado por 400 unidades imobiliárias. Mas ao longo dos meus primeiros meses de trabalho, eles viram que eu dava conta por ter as coisas bem organizado, tudo sob controle, até mais que os meus próprios superiores, e por isso eles me promoveram para o cargo de gestão de projetos. Então entendam isso. Ter resultados palpáveis no seu cargo atual é o principal indicador para você ser promovido. É uma prerrogativa muito básica. Afinal, se você der sinais que não consegue gerenciar o seu próprio trabalho, como que você vai cuidar do trabalho de uma equipe? Eu tenho cases de alunos que aprenderam gestão, adquiriram as habilidades do MRPP, provaram que tinham essas habilidades e na primeira oportunidade que eu, Yasmin, tive, eu mesmo indiquei essa pessoa para um cargo de gestão em outra empresa, quando me perguntaram se eu tinha alguma aluna formada. E até hoje, estão lá na empresa. Já foram até convidados para participar da sociedade em menos de um ano dentro da empresa. Então, a melhor forma de você ser promovido é provar que você é capaz de ocupar esse cargo antes mesmo de ocupá-lo. Agora vamos para o passo número 3. O que você vai organizar primeiro? Por onde que você vai começar? Seu primeiro passo será saber se você está sendo eficiente no seu cargo de gestão. Se você não souber se você está indo bem ou mal, como você vai saber o que você precisa melhorar? Eu vou voltar sempre no exemplo do técnico esportivo. Ele precisa definir um plano para o próximo campeonato. Se ele não souber onde eles erraram no campeonato passado, como ele vai saber o que precisa de mais foco nos próximos treinamentos? Se você não organizar a sua própria gestão, como você vai garantir a consistência das suas iniciativas com a sua equipe? Se você não tem rotinas, como você vai exigir rotinas da sua equipe? Se você não se organiza em projetos, como vai cobrar os projetos da sua equipe? Se você não segue os processos, com que credibilidade você vai exigir que sua equipe siga? Então eu vou repetir. Se você não consegue gerenciar o seu trabalho, como que você vai gerenciar o trabalho de uma equipe? Então não existe isso de você pensar nos processos dos outros, da sua equipe, na eficiência da sua equipe, se você
não tem controle do seu papel como gestor. Se o seu dia a dia está um caos, se você não sabe gerenciar seu próprio tempo, como você vai conseguir dar atenção às demandas realmente importantes do setor que você está gerenciando? E é isso que eu realmente desejo, que fique grudado na mente de vocês. Não adianta pensar no outro se eu ainda não tiver a minha gestão organizada. E caso isso ainda esteja subjetivo ou pouco prático, calma que eu já vou te mostrar na prática já uma planilha que eu uso para avaliar o desempenho de um gestor, para ele saber se ele está indo bem ou mal. Então agora no passo número 4, como você vai se destacar no mercado como gestor? E é com essa pergunta extremamente importante, se não a mais importante, que eu quero mostrar para vocês a grande vantagem de organizar a sua gestão primeiro. Quando você for organizar a sua gestão, a primeira coisa que você vai fazer vai ser estruturar os seus indicadores de desempenho do seu próprio cargo, do gestor, que é o que eu vou te mostrar aqui já nessa planilha que eu acabei de comentar. Por quê? Porque é justamente através desses indicadores de desempenho que você vai saber se você está indo bem no seu cargo como gestor. E sabendo disso, você tem segurança, confiança para se posicionar, para apresentar seus resultados. E aí vai ser impossível das pessoas ignorarem você. Ok, Yasmin, entendi o que tem que fazer, estruturar os meus indicadores, mas como que eu faço isso? Então é isso que eu vou te mostrar agora na prática, a planilha base de todo e qualquer gestor com seus indicadores de desempenho, independente do ramo ou tipo de equipe que você gerencia. Você vai necessariamente precisar desses indicadores que eu vou te mostrar aqui. Então aqui na tela você vai ver todos os indicadores que a gente avalia de um gestor. Primeiro, o número de projetos que ele tem em andamento, se esses projetos estão dentro do prazo ou fora do prazo, quantos projetos ele concluiu, quantos projetos foram concluídos dentro do prazo ou atrasado, as demandas e atividades, quantos ele tem entregue, está dentro do prazo ou está fora do prazo, a agenda que ele planeja, ele sabe planejar uma agenda? Ele cumpre essa agenda ou não? Então aqui a gente consegue avaliar se a agenda dele está sendo cumprida. As rotinas diárias gerenciais estão sendo realizadas? Quantos por cento? Horas trabalhadas também é um indicador importante, porque a ideia aqui não é quanto mais melhor. Se você estiver sobrecarregado, fazendo muita hora extra, é porque você não está sendo eficiente em alguma coisa. Então isso aqui precisa ter um nível minimamente estável. Processos. Como que eu avalio se o gestor é bom em processos? Quantas ocorrências e retrabalhos tem no dia a dia? Quantos processos foram implementados? A ideia aqui é, quanto mais processos são implementados, menos o número de ocorrências e problemas, né, e retrabalhos eu vou ter no dia a dia da equipe. Clima organizacional, então não adianta a gente ser ultra produtivo e eficiente, atingir metas se o nosso clima, o ambiente de trabalho é péssimo. Então a gente também tem que avaliar isso também como contrapartida para saber se números e pessoas estão de fato equilibrados. Então a gente avalia aqui a rotatividade, porque se estiver saindo muita gente, trocando gente da equipe, qual que é o sinal? Sinal que ou não estamos contratando bem, ou que se a gente contratou bem, a pessoa não quer ficar ali e pede para sair. Então é um ambiente ruim. E a média da pesquisa de clima organizacional, que justamente a gente vai conseguir ver diretamente se aquilo está sendo bom, um bom clima, um bom ambiente de trabalho ou não. Foi por causa dos meus indicadores de gestão, dos resultados que eu trouxe para as empresas por onde eu passei, que ao longo da minha trajetória eu recebi, como eu falei, ainda recebo, muitas propostas de sociedade para gerenciar equipes em grandes empresas. E sempre que eu recuso uma proposta dessas, sempre vem a pergunta: então aonde eu consigo encontrar mais Yasmins para eu contratar? As empresas, os empreendedores, os líderes, eles precisam de gestores capacitados. Quase todos os dias surgem demandas no meu direct do Instagram de empresas, empreendedores, pedindo indicação dos nossos alunos. Quer ver só uma olhada como é literalmente quase todo dia? Olha só. Bom dia, Yasmin, tudo bem? Você tem alunos para indicar para serem head de operações? Oi, aqui a gente está numa ONG, a gente também precisa de alguns alunos seus. Boa tarde, tudo bem? Teria alguma forma de contratar seus alunos? Boa tarde, você tem gestores formados por vocês disponíveis para contratação? Vi no seu site que recebe currículo, estou precisando de uma empresa para trabalhar comigo organizando igual você faz. Olha que legal, você tem um tipo de banco de alunos? Yasmin, tudo bem, estou buscando um gestor, me indicaram seu curso e eu mesma quero fazer, mas queria saber se você indica algum aluno seu. Oh, que legal, recomendei você para algumas pessoas, eles precisam de gestores de projeto para ajudá-los e disse que você teria alunos para indicar. Quem não conhece essa fotinha do perfil do gestor, do CEO do Novo Mercado, a maior escola online digital de negócio do Brasil. Então, todo mundo, todo dia, tá pedindo os meus alunos. E foi aí que eu comecei a estruturar o meu programa de formação e treinamento de gestores para ocupar essas vagas de gestão, que é o método MRPP. E agora eu mesmo formo gestores que eu posso tranquilamente indicar para essas vagas. E por que ele se chama MRPP? Porque é um método baseado
em 4 pilares: metas, rotinas, projetos e processos. Para quem não conhece o MRPP, eu vou mostrar aqui na tela um pouquinho de o que tem lá dentro dele, para vocês terem uma ideia do quão completo ele é como formação e treinamento. Já começo com muito conteúdo aqui, ó, informações importantes. A gente tem aqui como funciona o nosso selo de excelência para ser indicado para as vagas, a nossa comunidade aos melhores gestores também. A gente tem lá uma comunidade cheia de alunos que trocam dúvidas, se ajudam o dia todos os dias. A gente tem aqui o que é básico e essencial que a gente precisa para ser um gestor MRPP, como estruturar o painel MRPP, ou seja, a sua ferramenta de gestão, e a gente ensina aqui, ó, em várias ferramentas, naquela que você preferir, naquela que a sua empresa autorizar. Então, qualquer ferramenta, se você entender ali a metodologia delas dentro da ferramenta, você vai conseguir aplicar em outra ferramenta tranquilamente. As rotinas gerenciais estruturadas, gestão do tempo e planejamento, onde você vai aprender planejamento operacional. Aqui está o planejamento, né? Operacional anual, mensal, semanal, o módulo de reuniões, parte de projetos, processos, como estruturar a gestão da sua equipe, boas práticas de organização e produtividade. Então aqui a gente entra até nos pormenores de pasta, documento, arquivo, enfim. Gestão de pessoas e cultura, um módulo específico para empreendedores, para quem comprou o curso e precisa ter uma base também da parte do empreendedor. Temos algumas aulas ao vivo. Além disso, a gente já tem outros módulos aqui embaixo com um parceiro nosso da hashtag Treinamentos, onde eles disponibilizam os fundamentos, a parte básica de ferramentas essenciais no dia a dia de um gestor. Desde Excel, Power BI, como é que faz dashboard. Então, tem tudo que você precisa para ser o gestor que qualquer empresa precisa. E essas são as habilidades necessárias para você conseguir ter uma gestão organizada, produtiva e que traz os resultados necessários e desejados para quem está num cargo de gestão. Então, para quem que é o nosso treinamento de gestão MRPP? Para quem já é gestor e busca melhorar sua performance para sair do caos e ser realmente produtivo, para quem está começando na gestão agora e quer começar do jeito certo, para quem ainda não está gerenciando, mas quer desenvolver as habilidades para ocupar os altos cargos de gestão. Então, olha como é realmente relevante o treinamento. Essa nossa aluna falou, me ajudou muito mais do que o MBA que eu paguei 10 vezes, usou o valor e não agregou em nada no meu dia e na minha gestão na prática. Eram muito teóricos e pareciam impossíveis de implementar. Olha aqui, a colaboradora aqui da empresa está saindo de férias hoje e estou com a cabeça tranquila porque as rotinas estruturadas dela estão atualizadas e vai ser muito fácil executar e delegar as atividades esse mês. Aprendi que para conseguirmos cumprir prioridades, projetos, precisamos de ajuda a delegar, estruturar os processos e rotinas, alinhar os problemas e apresentar resultados nas reuniões e saber o que é realmente prioridade, as metas. Aprendi que posso dormir em paz com tudo rodando. Esse aqui falou, não tenho mais que parar para explicar tudo ou acabar centralizando demandas como eu fazia. Consigo focar nos projetos e dar andamento no que é realmente da minha alçada. Toda vez agora, depois dessa aula, com seus indicadores de gestão de desempenho, toda vez que você concluir uma atividade no seu trabalho, você vai ter certeza absoluta se foi eficiente ou não como gestor. Eu espero que depois dessa aula que você seja o gestor que toda empresa deseja e conte comigo nessa jornada, clicando no link que está aqui embaixo na descrição. Te espero lá dentro do treinamento MRPP. Até lá!